Robson, Ah, devido ao tempo, né, acho que a gente pode começar e aí eu já te digo que eu vou gravar. perfeito, pode Tá, né? começar. Na verdade, na verdade, já começamos a gravar. O colega aqui já área eficiência. Então, dessa nossa conversa, a gente já está É, registrando. Então, vamos lá. Então, Sinta à vontade. então saiu, então saiu que o Miro é um rapaz apaixonado nessa gravação. Está gravado. Vamos lá, gente. Boa tarde a todas, boa tarde a todos que estão aí. É um prazer estar sempre trocando ideias com vocês, né? Eu que Como vocês sabem, agradeço, eu fui Robson. professor. Eu quero agradecer aqui em nome do grupo que está aqui reunido. Que bom que você pôde, mesmo que virtualmente, arranjar esse tempinho para conversar com a gente compartilhar essas Sim, ideias, aprender mais sobre pesquisa social, sociológica, antropológica, aqui no Vale do Açu. Então, queria só perfeito. registrar esse agradecimento do Coletivo Terras. Eu que agradeço, e eu fui um dos primeiros integrantes, né? Junto com a Mona Lisa e os outros colegas, e aí o coletivo ele literalmente se transforma. E é bom que eu vejo que ele continua, né? Porque às vezes a gente sai, fica meio apegado e vê as coisas morrendo ou desidratando, mas eu tô vendo que ele tá firme e forte aí. É importante, né? Trazer e regar um pouquinho mais, mostrar aí os caminhos que a gente fez aí nesses 6 anos praticamente no campus, né? Para quem não sabe, eu sou Robson Campanete da Silva, fui professor de Sociologia do campus em Tabuleiro, ó, em Panguaçu, de 2003, né, agosto de 2013, até abril, maio de 2018, no qual eu fiz a permuta com o professor Miro, que está aí atrás, né, nós fizemos uma permuta, ele foi para o RN dele, eu vim para o meu Ceará aqui, e basicamente, são muitos trabalhos. Se vocês verem aí na própria capa, essa fotografia foi feita por um estudante chamado André. Ah, esqueci o sobrenome dele, mas até hoje eu tenho contato com essa turma, porque é uma turma muito significativa para mim e para pesquisas aí que eu fiz, né? Que foi um sexteto, na verdade, e uma das 6 meninas morreu, veio a falecer em 2017, né? Um problema congênito, e então o próprio grupo ficou muito forte após o falecimento dela. Essa foto foi feita por ele em 2013, após as chuvas. E aí, no final da minha apresentação, eu vou mostrar o relatório no qual ia se desdobrar num livro e acabou essa fatalidade adiando, mas fica aí a possibilidade de trabalhar esse livro a posteriori, certo? Eu sou mestre em antropologia e atualmente estou doutorando em educação pela UFC e eu trabalho sempre com a metodologia etnográfica. E ficou muito feliz aí o pedido da professora Natália para falar sobre relatos etnográficos em comunidades de Panguaçu. Mas vocês vão ver que não é só em Panguaçu que eu trabalhei. São várias cidades aí do Vale do Açu, como São Rafael. Inclusive, eu sugiro que na próxima reunião, Natália, vocês podem chamar o professor Leandro Pinheiro. Ele está em Nova Cruz, se eu não me engano, é Santa Cruz. Eu sempre confundo a cidade. Mas a tese dele é sobre São Rafael e se originou das nossas andanças e pesquisas lá em São Rafael, tá certo? Então, é interessante ver aí desdobramentos datando dissertações e teses aí dentro do Instituto. Eu vou falar basicamente com a etnografia, provavelmente vocês devem saber, alguns fatos e números aí, aí no campus, a história e principalmente o projeto Memórias Sociais do Vale do Açu, que foi um projeto central aí, que eu investi muito tempo, que ele nasceu de um projeto de extensão que foi um fracasso, e aí eu percebi porque foi um fracasso, porque é importante, antes de fazer um projeto de extensão, acumular conhecimento local
sobre o tema, para a partir daí fazer um processo de empoderamento local, a partir da memória social e da coleta de relatos de comunidades. E aí, vou explicar o porquê, né? Então, a etnografia nada mais é do que um estudo sobre pessoas e nós aprendemos com as pessoas. Então, é uma troca dialógica e dialética aí para entender, partindo de Malinowski, como a compreensão a partir do ponto de vista do outro. Sua relação com a também sua relação com o mundo. Aí, para quem não sabe, essa foto também tirada no projeto de pesquisa do Porto Piató, né, que também faz parte do Memórias Sociais do Vale, foi feita aí junto comigo e o André, que era o nosso fotógrafo oficial. E aí é interessante, quando a gente vai trabalhar os conceitos das ciências sociais aplicados no ensino básico, técnico e tecnológico, a gente também se apropria muito das competências e habilidades dos nossos alunos. E aí eu posso dizer com muita firmeza que o campus em Panguaçu, o IFRN no geral, os alunos têm um nível qualitativo muito alto e habilidades assim que a gente não tem noção. Para vocês terem ideia, o André se tornou, ele está terminando arquitetura e urbanismo agora, então ele utilizou também do projeto para se encontrar enquanto indivíduo e sujeito de si e também se desdobrou. Cara, é uma tristeza enorme. O HD externo da pesquisa, que é esse aqui, tristeza enorme. O HD externo da pesquisa, que é esse aqui, ele papocou, mas tinha mais de 200 mil fotos, ele tirava muita foto, muita foto. Eu estou tentando recuperar já anos. Né? Então, eu só tenho fragmentos das pesquisas. É uma tristeza quando isso acontece. Mas eu comprei um HD de 2 tera. Ele tinha usado pelo menos 1 tera já de informações, vídeos, relatos, entrevistas. Vou ver se eu consigo recuperá-lo, porque até entregar a vocês aí o material. Aliás, se vocês conseguirem recuperar, eu estou tentando. Se eu não conseguir, como curso de informática tem aí, né? Ver se alguns dos meninos da informática salvam Aí eu me comprometi esse a HD. perguntar, ver se alguém tem alguma dica. Consegui. Pois é. Aí o que eu faço é eu entregar ao professor Marcelo Távora, porque no final do ano ele sempre vai para Natal e sempre passa no campus aí, né? Porque é muito significativo para ele e para a esposa dele, se conheceram aí, inclusive. Mas voltando aqui, né? Então, é interessante que a gente aplique os conceitos da etnografia aos nossos estudantes, porque também não deixa de ser uma autoetnografia, aí como Bourdieu fala, uma autoanálise a partir das condições sociais e sociológicas. Então, muitos acabaram conhecendo mais sobre a região do que eles passavam todo dia ali, não sabiam por quê, por exemplo, Pedrinhas foi construído em 2008, 2009, a coisa que fica a 5 quilômetros do campus, ela é decorrente das grandes enchentes que ocorreram em 2008 e 2009 no campus de Panguaçu. Inclusive, tem um acervo que, infelizmente, o nosso saudoso Papai Noel ou o professor Evandro tinha muita foto. E o Assis deve ter também muita foto sobre as enchentes de 2008 e 2009, que fizeram a remoção de uma comunidade. Quando desce a RN ali 118, já indo para a BR, tinha uma comunidade ali, que é o Olho d'Água, eles retiraram, e também da base física, e colocaram. Então, a questão da água, né, e aí a seca e a enchente é uma variável dessas mudanças sociais e das dinâmicas sociais, aí, principalmente ligadas às políticas públicas de remoção de cidades, de pessoas, né, de comunidades, localidades. De tal forma que, voltando à foto 1, né, só para a gente ter uma ideia, se vocês perceberem, aqui é a Lagoa do Piató, a linha sul, já na BR, a caminho de Mossoró. E essa lagoa, eu encontrei ela de duas formas. Depois eu vou mostrar para vocês algumas fotos que eu tenho ainda. Uma delas completamente seca, e a gente andou literalmente com aquela van do campus, por dentro da lagoa, e após as chuvas criou-se aí um espelho d'água aí de 2 por 3 quilômetros. Então vocês veem como é interessante essa questão aí das paisagens.
E aí as paisagens, né, Rafael, você é da geografia, sabe que elas vão se modificando. E aí o relato etnográfico também tenta se apropriar dessas paisagens que o campus e o sertão e o instituto e a região ali oferece, certo? Então era isso basicamente os projetos. A fazer com que os alunos se apropriassem de técnicas e metodologias das ciências sociais para conhecer a própria realidade local ou em proximidades, né? Então, basicamente, foram 2 projetos de pesquisa que eu fiz aí, né? Um primeiro foi o Tecnologias Sociais, que na época, áureos tempos que se vão voltar 10 anos, basicamente atrás, a Petrobras tinha um investimento muito forte em pesquisas aplicadas, e era o PRFH, não, PFRH, Plano de Formação de Recursos Humanos da Petrobras, e um deles foi sobre tecnologias sociais no Vale do Açu. Na época ali, tanto Mossoró quanto Alto do Rodrigues, quanto outras localidades, estavam terminando os processos de profusão de petróleo, e aí eles estavam terminando já os processos de produção de petróleo na região, então eles queriam projetos ligados principalmente à área do meio ambiente, desenvolvimento e sustentabilidade, criar tecnologias de mitigação ou tentativas de pegar esses poços de petróleo e diminuir o impacto social e ambiental ali na região. E aí eu tive alguns projetos ligados a esse FRH e eu enfatizei as tecnologias sociais, principalmente de quintais produtivos. E a interlocução interdisciplinar é fundamental. Muitos colegas da agroecologia me ajudavam, o professor Vianney, como também o professor Renato, que ainda se encontra, acho que no campus, Renato, e o professor Renato Dantas, que hoje ele é diretor de São Paulo de Potengi, se eu não me engano. Outros colegas que passaram pelos campos e a gente trocava muita informação, né, muitas ideias e tudo. E daí se originou também alguns trabalhos de TCC, principalmente na área de meio ambiente. Eu não sei se o campus ainda tem o subsequente meio ambiente, mas a grande maioria era em subsequente do meio ambiente, né, que o professor Renato, na época, era o coordenador do curso, e direcionou as bolsas. Eles tinham bolsas de pesquisa e acabaram se originando em TCCs. Eu tenho aqui os trabalhos ainda, a grande maioria em versão preliminar, mas a biblioteca deve ter quase todos os trabalhos em versão final aí, para vocês darem uma olhada, né? E aí foram 19 trabalhos orientados, tanto dos técnicos integrados, principalmente do curso de agroecologia, no qual a gente desenvolveu aí algumas das linhas que o Terres até hoje segue, principalmente. Aí o Miro e vocês, eu não sei como é que é a divisão agora, né? Só tinha eu de sociologia, mas deve ter ainda a disciplina agroecologia das relações de gênero e agricultura familiar, né? A ACGRAF, né? A antropologia cultural das relações de gênero na agricultura familiar. E aí a gente trabalhou muito a questão do empoderamento feminino, com as margaridas, né? Foram os primeiros TCCs defendidos no Instituto. O primeiro TCC defendido no Instituto foi da Francisca das Chagas, que também era do Terres, que é exatamente sobre as margaridas, né? Que tem as Margaridas é um coletivo daí do Vale que trabalha o empoderamento feminino, baseado na Margarida Souza, uma grande agroecóloga da Paraíba, e aí elas conheceram sobre a Margarida. A Margarida foi ao campus na época, 2014, 15. Foi uma troca muito bacana, o pessoal de Picuí também foi. Foi muito legal essa troca, e aí originou alguns TCC sobre empoderamento, né? Mas vamos prosseguir aqui para dar tempo, que o tempo urge. Né? Então, basicamente, quais foram as localidades que houve de observação direta, participante dos estudantes, e algumas eu fui também. Não dava para dar conta de ir em todas, mas a grande maioria eu conheci. Né? Eu só acho que não conhecia, eu só não fui de fato
Se eu não me engano, na João Franco. O resto eu fui pelo menos uma vez. Então vamos lá. Quais foram os locais que a gente fez etnografias? Centro de Açu, essa foto aí traz essa perspectiva, né? Eu acho que é a casa da Chiquinha, não sei quem, a baronesa. Bem de frente ali a catedral do município. O Banguê, que é uma localidade uns 6 quilômetros mais ou menos do centro, 7, que você pega a estrada ali para Carnaubás, o Banguê, Carnaubás e Açu indo para o Porto Piató, que é o outro lado da lagoa, só que a lagoa ela é intermitente. Então, a gente atravessou a lagoa na seca e depois a gente entornou a lagoa na, entre aspas, cheia. Né? Então, o Banguê de um lado e o Piató é do outro. Para vocês verem como é importante fazer essa catalogação, a tese do professor Willis, que foi reitor do Instituto, foi sobre o Chico Lucas, que são aqueles sábios do sertão, aquele homem de conhecimento muito profundo, e lá no Banguê ele descobriu que tinha a composição geomorfológica ali daquela região, ela compõe muito cal, e aí nas chuvas, com o assoreamento, o cal descia para a lagoa e matava os peixes. Quem deu essa dica, a tese de doutorado do professor Willis, foi o Chico Lucas. Não sei se ele está vivo, mas ele é muito importante, gente, porque a Cabelinho de Fogo, a professora Ceissa, lá da UFRN, ela foi orientadora também da professora. Oh, meu Deus do céu, esqueci o nome dela agora. Aí do campus de educação, e também de outros colegas, trabalhou com o Chico Lucas pelo menos 25 anos da vida. E aí tem uma série de trabalhos aqui, eu não estou achando agora, mas depois eu posso mandar para vocês. Poemas e cordéis, entre outros, do Chico Lucas, mas tem um trabalho principal que é Gotas d'Água, alguma coisa aí, que é o professor Chico, que é os sábios do sertão, né, que são pessoas que têm um conhecimento muito forte sobre o tema. De tal forma que a casa do Chico Lucas se tornou um museu que fica na entrada do Porto Piató. Não sei se vocês já foram lá. Tem um baobá, inclusive a falecida Esther, que foi a aluna que participou do projeto e veio a falecer. Ela tinha medo de baobá, a gente brincando fez ela abraçar o baobá. Então a gente tem esse registro. Tinha, mas eu acho que eu tenho esse registro no relatório. Ela olhando o baobá com medo. Eu tenho algumas fotos que eu posso mandar para vocês do meu celular que ainda estão salvas. E um dia desse ela estava lá abraçando o baobá com a gente. Então é muito bacana isso. E aí os assentamentos do MST aí na região nós fomos em quase todos, né? Que é o Maurício Oliveira e o 3 de agosto que fica em Carnaubás. Nós fizemos trabalho direto de campo. O Zé da Volta ali, não sei se vocês sabem, mas quando vocês estão vindo de Mossoró, tem uma curva e um posto de gasolina. O assentamento Maurício de Oliveira é naquela região ali. E em Panguaçu nós fomos em Picadas, que geralmente é muito trabalhado, que tem o quilombo da Picada, que é a Fazenda Itu. A base física aí na frente, a gente fez trabalho de TCC sobre a desapropriação dos terrenos aí pelas multinacionais, e o olho d'água, que é um pouquinho antes, onde fica, e as pedrinhas, que é indo para a BR, saindo do campus e para a BR-118. Beleza? Até aí tudo bem? Alguma pergunta, questionamento? Tranquilo, Robson. Posso dar prosseguimento? Que aí eu vou mostrar depois os relatórios. Fica à vontade. No final a gente abre para perguntas. Fica à vontade agora. Beleza. Pois pronto. E aí esse daí é o principal trabalho, Memórias Sociais do Vale do Açu. Eu nunca imaginaria ter tirado 100 num projeto. Eu tirei 100 no projeto, né, na avaliação do PROEST, aí é PROP, né? Aqui é PRPI, a gente acaba confundindo.
E o trabalho foi bem dinâmico, eu basei no livro do, eu não sei se é o Michel Violi, é um francês que fez um trabalho coletivo. Eu posso depois abrir o projeto e mandar, de uma equipe etnográfica, né? Então, tinham várias visões, acho que é o Grioli mesmo, ou Grané, não lembro agora, que aí cada um tinha sua perspectiva, cada um construía seu ponto de vista o antropólogo ele vinha com a síntese analítica dos seus estudantes. Emulando isso, eu trabalhei em 6 pessoas, peguei 6 alunos de agroecologia, que eram alunas muito dedicadas, né? Eram 6 mulheres, 6 estudantes. A Esther, a Carolina, na frente de Açu, a Mariana e a Maria Heloísa, na frente de São Rafael, e a Vanessa e a Alessandra. Ah, não, a Alessandra com a Heloísa e a Vanessa e a Mariana na frente de Ipanguaçu. E aí nós constituímos uma perspectiva de construção de um enredo, de um questionário, de um processo metodológico igual para 3 contextos diferentes. Quando a gente recolhia esses trabalhos, a gente tinha 3 análises diferentes sobre o projeto. O primeiro ano foi uma análise mais subjetiva da construção estilística da etnografia, da metodologia da etnografia na cidade versus etnografia rural, mas a nossa ênfase era urbana. Então a gente trabalhou com Baudelaire, Flanar, velocidade, ver análise das paisagens, amanhã, à tarde, à noite. Como elas todas eram muito amigas e moravam em Açu, a gente começou em Açu, depois a gente fez essa divisão entre 3 frentes. A primeira frente de Impanguaçu e a de Açu, eu ficava de frente, e nós fazíamos incursões de campo. E à frente de São Rafael ficou o professor Francisco Leandro, que desdobrou na sua dissertação de mestrado e na sua tese de doutorado também ele tem trabalhado a temática de São Rafael. E o que cerceava o tema em comum que foi se... Claro, agora é muito fácil, na época, isso foi dentro das análises dos desdobramentos de pesquisa, a questão da água como um importante componente nas dinâmicas sociais da região. Então, a água no sentido amplo, tanto as cheias, como as enchentes, como as secas, e também a construção de barragens, como a barragem do Armando Ribeiro Gonçalves, a questão do Rio Açu, do Rio Piranhas, ser intermitente, então isso também foi levado muito em consideração. Então, a água era o componente de debate em comum entre as localidades pesquisadas. E aí a gente ia a campo. Eu tirava um dia, 2 dias, ia com elas para Pedrinhas, a gente andava na cidade de manhã, na hora do almoço. Não valia a pena. A cesta é forte, né? No interior, a cesta funciona muito bem, a cidade não funciona de tarde, né? No horário do almoço. E à noite, nem tanto, porque elas moravam em Açu, mas a gente acabou indo no final do dia. Algumas vezes eu levava elas de carro para casa, para Açu, né? E na época eu estava, não, já estava morando em Panguaçu, né? Mas quando eu vinha para aí, eu ficava em Açu, em Panguaçu. E aí a gente fez, então, um trabalho de campo aplicado. Aí eu vou mostrar basicamente esse trabalho e depois fazer uma perspectiva bem ampla aí dos outros trabalhos, porque tem muita fotografia, muito relato, né? Um TCC, por exemplo, da Hilda, é um TCC estritamente etnográfico, antropológico. Ela fez 90 páginas de trabalho, é quase uma dissertação, né, na graduação. Tinha uma aluna também, a Josiana, se eu não me engano. Não, a Josiana ela defendeu. Outra aluna, que eu não lembro agora, que ela escrevia tão bem, mas teve problemas em casa e não conseguiu terminar o TCC. O marido não queria que ela terminasse, achava que era inútil, ela acabou abandonando, mas a escrita dela continua aqui, eu tenho a versão preliminar, né?
e outros trabalhos que foram defendidos, foram até publicados em outros contextos, revistas, o ERA, eles foram muito para o ERA, né? Teve uma turma que foram 7 alunos para o ERA, porque nas minhas disciplinas eu forçava-os a fazer uma etnografia, e aí originou alguns TCCs dessas etnografias, inclusive um menino está para defender até hoje, mas não defendeu ainda. O trabalho já foi publicado, está lá, O Pescador Sem Peixe, que é a realidade de São Rafael. Vou mostrar para vocês basicamente alguns trabalhos que eu achei aqui, que eu acho assim que é necessário só dar uma olhada principal, depois a gente pode até aprofundar, né? Um deles é o projeto mesmo das memórias sociais, né? Ó, aqui tem o relatório do projeto, né? Os estudantes, né, eles eram bolsistas, né? Na época das vacas mais ou menos gordas, 2015 para 16, eu consegui bolsa, né? Eu consegui 3 bolsas de pesquisa, então, em viagem de campo, tudo. Foi muito legal, né? Isso também é importante trazer, porque a necessidade, né, do desenvolvimento, do trabalho. Apresentar etnografias, elas fizeram, as apresentações foram no Conedu, em João Pessoa, e no Conidis também, em La Grande, então teve essa exposição, entre outros, mas o mais interessante são os registros dos relatórios delas, né, porque são escritas já numa estilística etnográfica, numa estilística de pesquisa científica, né. Deixa eu ver se eu acho que aqui são os TCCs, né. E a questão da fotografia. Eu sempre enfatizei muito a fotografia, porque além da antropologia visual e a sociologia visual ser um aspecto muito interessante, né, é algo fácil. Todos têm um celular com a resolução mediana, né, isso há 7 anos atrás ainda, né, as fotos saíram de muita boa qualidade, então a percepção estética delas era muito interessantes, né? E eu falei, vocês tiram do cotidiano. E o próximo processo antropológico do estranhamento do familiar e o estranhamento do exótico, né? Então elas estranhavam, elas passavam na rua todo dia e não percebiam, como perceberam ali, né, as fachadas, principalmente aqui em 2016, as fachadas ali do centro de Açu, e o projeto de 2017, que foi praticamente intervalado até 2018, né, aqui, né, olha, eles fizeram apresentação no Conedu, as figuras, entre outras, né, trabalhando na perspectiva da antropologia urbana. Aí eu acho essa foto muito massa. Eu vou mostrar o relatório que eles fizeram, que ficou maravilhoso, né? Aqui, ó, antes da cheia, ó, a lagoa não existia, tá vendo? Seca, e a terra desértica, né, arenosa, e após a chuva, a diferença na paisagem, né, olha aí, fica um negócio bem extraordinário. O André, com a sagacidade, ele tira no mesmo local, né, a mesma trilha e as mesmas falhas de carnaúba, a diferença aí antes e depois, né, em março e janeiro, janeiro e março de 2017. Ficou muito bacana. E o relatório que eles fizeram, meu Deus do céu, até hoje eu me arrepio. Deixa eu procurar aqui, porque são coisas que ainda eu consegui recuperar, né? Cadê? Ó, aqui é Piató e Pedrinhas, né? Os relatórios delas, né? Imersões das memórias nas Atlântidas Potiguares. Aí fizeram aqui o TCC delas, tá vendo? Um relatório e as fotografias, né? O pau de arara no Porto Piapó, solo rachado, ou seja, o uso da etnografia visual muito forte, da construção de paisagens, e também aqui a parte da escrita, né? Ó,
Ó, certas produções de caráter descritivo e pessoal relatar de maneira clara as vivências das pesquisadoras durante as visitas, né? Maria Carolina. É, e ali, quando andava sobre o solo rachado, uma mistura de sentimentos habitava meu interior, sendo a tristeza o mais perceptível. Quando eu fechava os olhos, eu conseguia sentir como se estivesse dentro d'água, o cheiro, o som, a sensação de ar. E o mais interessante dessa experiência foi o fato de eu ter conseguido vivenciar esse momento, não só por relatos de imaginação, já que era a minha primeira visita ao local. Pedrinhas possui uma rua específica, no qual predominam moradores que passavam por um processo de transferência do Baldum para lá. Nestas ruas, as casas seguem o mesmo modelo de estrutura, pintadas de cores diferentes. Nota-se que as moradias são simples, pequenas e possuem apenas 4 cômodos, sala, cozinha, um quarto e um banheiro. O que me chamou mais atenção foi o apego aos moradores do Baldum, que sentiam a comunidade e o modo de vida que tinham lá. Mesmo que a maioria das casas não fossem construídas de tijolo ou que as ruas fossem de areia, o que importava mesmo eram as boas lembranças e os bons momentos vividos naquela pequena localidade. Ou seja, então eu trazia também a percepção subjetiva compartilhada delas na vivência e na experiência etnográfica. E, cara, a gente tem trabalhos literalmente arrepiantes, né? Aí tem toda aí a bibliografia, tudo, né? Isso aqui é o TCC de uma delas, né? 2018, elas se formaram em 2018. É a turma Esther Lopes, né? Como foi homenageada. E também o relatório aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar o relatório delas. Que ficou, assim, primoroso. Primoroso mesmo. Deixa eu ver se está aqui. Ah, tá aqui. É que é tanta coisa. IFCE, orientações, IF. Peraí, deixa eu. IFCE. Eu vi hoje de manhã. Memórias sociais. Esses relatórios deve ter no arquivo no SWAP, certo? E aí era o Marcelo na época. Ah, aqui são as fotos, ó. Fotos e vídeos, né? Ainda tem alguma coisa salva. Aqui foi em São Rafael com a turma de tecnólogo em agroecologia. Nós fomos na época que o rio estava tão seco, mas tão seco que a gente conseguiu ir até a igreja, né? Isso é uma latrina antiga, e aí tem várias fotos sobre o lugar, né? Sobre São Rafael. Aqui, né? Oh, meu Deus do céu! São Rafael, né? Aqui é o Rio Piranhas Açu, do outro lado da barragem, né? Ó, aqui são as antigas casas, onde foi enchido, né? Encheu o rio. Hoje o rio deve ter tampado de novo, porque foi uma seca, o ciclo da seca aí de 14 a 19, acho que choveu em 19, muito forte de novo, acabou por tampar, né, essa região novamente, é a beira do rio, ó. A Carminha, o, o Jusce, que é um dos moradores de lá, ó, o Jusce mostrando, ele conhece tudo ali, ó, antiga quadra de futebol, né, da região, uma casa de barão ali, como é bem chamado, né, e o piso ainda, né, remanescente da localidade ali na entrada do rio, ó. Isso aqui já tinha sido alagado, e aí eu pegava o integrado com o senhor e fazia equipes, a gente ia tudo junto, né? Aqui é a antiga catedral de São Rafael. Deixa eu abrir aqui que está em nuvem ainda. Olha, eu achei agora, mas não era esse trabalho que eu queria achar para você, mostrar para vocês. Aí a gente vai cavucando, vai achando, né? Era o relatório, né? Ó, aqui, ó. E aí a gente tem fotos tiradas aí, ó. Tinha recém-demolido, ó. Aí tinha pessoas que iam lá, né? Acabavam. Aí, ó, isso aqui que é legal. É o púlpito da igreja derrubado. E é interessante que a atual igreja
tentou imitar, né, a antiga catedral em São Rafael. Ela fica, acho que uns 10 quilômetros do Rio, essa nova, e, e ela é idêntica à original. Claro que não é a mesma, né, mas ela é idêntica à original, na nova São Rafael. Fica num pico até, bem alta, e o púlpito também lá em cima, que a foto não dá para ver, mas é idêntico, né? Então a antiga igreja é parecida com essa, só que não é igual, né? Inclusive, achei algumas fotos aqui que é na casa da baronesa. Essa foto aqui ela é bem marcante, que é no Banguê, que existe ali também uma sábia local, né? A vanzinha, não sei se é a mesma van ainda, né? Tomara que não, porque essa van já era antiga, né? Há uns tempo atrás, se for a mesma, ela deve estar só a misericórdia. Mas é representativa aí essa van nos trabalhos de campo. Eu tirei também. Mas o mais doido é isso aqui, ó. Eu consegui resgatar fotos dos anos 70 do campus da Escola Agrícola Federal, certo? 70 não, isso aqui é 80, 90. Aqui é Fazenda Escola Cineticista. Se vocês não sabem, é onde fica as bandeiras e a capela original do campus, certo? Ainda existe resquícios arqueológicos, urbanos e sociais no próprio instituto, né? Então, o campus de Empanguaçu também é um objeto de análise bem interessante. Aí, acho que era nos 80 isso, se eu não me engano. Era fazenda escola, se tornou ETFERN, depois Cefet e hoje Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Só para finalizar, gente, eu quero mostrar esse relatório, se eu acho. Porque ele é primoroso, assim. Ah, aqui, ó, Galeria Samsung. Eu tenho muita coisa ainda registrada aqui, achei. Né? Isso aqui é o repositório, eu tenho muita informação ainda, documentação, bibliografia que eu usei, ó, artigos sobre casa, projetos de barragem, paisagem na fotografia. A gente lia e debatia com os alunos, certo? A grande maioria, principalmente no integrado, não entendia quase nada, mas a gente forçava eles a lerem alguns artigos, eu selecionava trechos, porque estudar paisagem, Letícia Castilho, acho que ela é antropóloga, não, ela é arquiteta e trabalha. Aí o próprio André falando que essas leituras fizeram com que ele gostasse da questão da antropologia, da arquitetura, da interdisciplinaridade e tal, e hoje ele termina arquitetura, mas aqui, cadê? Bibliografia, não tem ideia. Textos produzidos. Ó, Memórias de Flanador. Isso aqui eu posso disponibilizar coletivamente, né? Ó, isso aqui alguém escreveu. Eu acho que foi a Esther. Aqui, ó. Adentrar o sobrado da baronesa, que fica em Banguê, dois sentimentos em detrimento de outro. Gente, depois vocês perguntam para os professores mais antigos quem era Esther Lopes. Ela é uma estrela mesmo. Inclusive, a Moringa chama Esther Lopes, porque ela faleceu aos 18 anos, né? E ela era, tipo, excepcionalíssima, assim, fora sei lá, não sei explicar. E ela escrevia muito bem, ela tinha uma percepção muito aguçada, e aí ela vai falando da expectativa dos apontamentos, ou seja, são fragmentos de pesquisa que não são utilizados, mas eu guardei tudo, né? Ó, descrição dos turnos, geografia fantástica, que é uma metodologia que o professor Arno Vogel, lá no Rio de Janeiro, fazia. Olha lá, ó, sobre a frente do IFRN, ó, elaborado por Vanessa Gabriela. Hoje fica a quadra de basquete, no tempo de Cinec era um alojamento. Então elas fizeram entrevistas com moradores antigos, né? Ó, o próprio campus, ó. Para quem não sabe, essa árvore já foi um problema no campus, né? Uma castanheira, eu acho. E o professor Josué, ele foi um dos
defensores. Por isso que o auditório do campus em Panguaçu ele é pela metade, porque ele ia pegar essa faixa todinha e aí proibiram de cortar a árvore. Tem um debate muito bacana, histórico. Ó, o antigo posto agrícola que funcionava para as crianças do Fundamental 1, né? Ou seja, o próprio campus tem história. Até elas começaram do campus e foram para Pedrinhas, campus, base física e Pedrinhas. Olha lá, capela usados pelos fiéis na base física, a tua quadra de esportes. Então tem, ó, o próprio Cinec, tinha a caixa d'água do Cinec, que fica aí ainda. O laboratório de artes visuais era o alojamento do diretor. Ou seja, o próprio campus tem uma história, uma vivência arqueológica. E aqui na sala do servidor, né, onde fica o departamento de administração, não sei se ainda tem ainda os pisos do Cinec, né? E essa árvore, a juremeira, também tem uma história muito grande. Então a gente começou a fazer a história local do próprio campus, né? E aí, daí a gente fez um debate sobre memórias sociais e etc. Mas eu ainda não achei o trabalho 2017. Cadê? Textos produzidos, não. Deixa eu ver se eu acho aqui. Repositório. Projetos da barragem. Já 2017. Aqui, ó. É isso aqui. Só para fechar para vocês, né? O que eles produziram no final. Não, isso aqui é 5 páginas, não é esse não. Relatórios. Eu posso procurar e depois mandar para vocês, que é um relatório assim. Até hoje, conclusão do projeto. Será que é esse? Eu tinha deixado aberto, eu fechei. Não, aqui é 15 e 16, não é esse. Que no final eles fizeram tipo um acervo fotográfico muito massa mesmo. É que eu não estou achando aqui. Eu posso até perguntar se eles têm ainda esse projeto. Textos produzidos, lista de frequência. Robson, uma pergunta Não para ti. lembro. Esses Pode pontos dizer. em que vocês fizeram as etnografias foram escolhidos pelos estudantes? Eram locais onde eles moravam ou não? Foram escolhidos de outra forma? Inicialmente foram locais que eles moram, porque todos os estudantes que fizeram parte desse projeto eram de Açu, amigos já desde o ensino fundamental. Mas depois eles acabaram escolhendo artigos, locais voltados à temática das enchentes e das mudanças de remoção. Por quê? Porque como São Rafael foi o caso, a gente descobriu que o próprio instituto, o próprio campus também tinha um processo de remoção daí para um lugar que não pudesse alagar, mas algumas localidades do entorno aconteceram isso, como Baldum, a base física, e aí foram para Pedrinhas. São Rafael, a remoção completa da cidade para outro espaço, e a sul, a parte do Piató também tem a ver com o lago, né? A relação com a Lagoa do Piató ali. Então acabou sendo a água sendo uma perspectiva. A água eu falo na forma geral, né? Uma perspectiva de debate e discussão principal do projeto. E aí o professor Andrei debateu muito com elas sobre a questão da água, aí, o debate sobre a água no
no campus, no Vale do Açu, entre outros, né? Então, foi bastante pertinente. Porque quando a gente foi construir o livro, né, a menina veio falecer. Até eu tinha falado com a editora do IFRN, já estava começando a, a fazer o processo editorial. Elas iam escrever, elas iam elaborar, pegar os relatórios, os TCCs delas e fazerem, só que aí acabou morrendo, porque quando a Esther veio a falecer, é, perderam o tino, não abusaram-se, né, do projeto, não queriam mais fazer, com uma questão óbvia, né? Era a lembrança da colega. Então, acabou que elas não fizeram mais. Poxa, eu queria que vocês vissem. Aqui, ó, tava até já, ó, formulário para análise de publicação, tudo. Acabou que perdeu. Tá aí. O projeto existe, o projeto tem, só que não seguiu mais, né? Tocou mais o projeto depois do falecimento da Esté, que a Esté morreu em maio, ou junho, 3 de junho, se eu não me engano. Mas aí eu acabei fazendo outros TCCs, mas aí com outros colegas já do superior. E aí o da Hilda, cadê? Que estava aberto aqui. O TCC da Hilda, por exemplo, foi. Ai, cadê? O TCC da Hilda foi no Itu, ali onde é a Quilombo Picadas. A da Dalva também, da Francisca, foi sobre empoderamento feminino. Da Josiana, né, foi sobre. Deixa eu ver aqui, o mais novo. Esses temas que elas escolhiam é porque elas percebiam nas andanças, nas conversas, aí surgiam delas próprias esses interesses. A partir das... Foi. No superior, eu dava mais liberdade de ação dentro das temáticas da disciplina. Do projeto de pesquisa aí, eu direcionava, já que era do ensino médio, então elas eram mais cruas, vamos assim dizer, em relação ao projeto, tudo. Então eu direcionava, mas elas tinham total liberdade de fazer conforme elas analisavam. Tinha vezes que eu ia e direcionava, ó, vocês podem fazer assim, 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 daqui em diante é com vocês. Elas só pediam que eu fosse de carro, levasse de carro. Aí teve uma época que nem de carro mais precisava, elas já iam sozinhas de moto, né? O próprio André levava elas de moto e tudo. Deixa eu ver se eu acho, né? Ó, licenciatura em informática. Não, eu fiz sobre pornô de vingança. Mas, ó, Submambia, tá tudo aqui, ó. Janaína, Carla Gislane, Larice Messias, que era sobre o que eu falei no começo, né? PFRH lá, né? Ó. Tecnologias Sociais e Agriculturas com ênfase na comunidade, Maurício de Oliveira. Então, ou seja, isso daí basicamente foi todo o trabalho que eu tive no IFRN, né? Voltado aí para. Eu não tô achando. Poxa. Mas se eu achar, eu mando para você, viu, ô, Natália? O relatório, porque é muito bacana. Sim, eu vejo que, né, tem bastante material, então vai um tempo nisso, né, Robson? Bastante coisa. Vai. Essa aqui é do Rony. O Rony também foi legal. Como sabe, se é agroecológico dentro da Agrovila de Picadas. E aí teve uma turma de MAMB, que aí o professor Daniel, que foi, que é o projeto integrador, eles pegaram parte desses trabalhos e fizeram um no YouTube até hoje, que foi a turma do Mambilíssimos, que era uma turma muito apegada a gente fez trabalho de campo junto, aula de campo, tudo, que eles foram em Picadas e fizeram um documentário.
Tá no YouTube também, o professor Daniel deve ter. Ele mexe, eu acho, e mando para alguém esse trabalho. TCC Hilda. Só para fechar isso aqui, porque o TCC da Hilda, ele é, para mim, hoje, o TCC assim, mais... Ó, do Lindomar e do Eduardo, tá muito bom o trabalho. Que vão falar sobre a região. Cadê? Eu abri agora há pouco. E tem muita gente que fez comigo. Até, ó, eu nem lembrava mais dessas meninas aqui, ó, Yasmin e Renata. Ah, é que começou, né? Aí foi. São pessoas que a gente vai pegando no caminho e. Deixa eu ver aqui, ó. Hilda. Ó, Murilo e Samela, Murilo e Samuel, Paula, relato revisado. Tem muita informação mesmo. Mas o principal, né, foi o da Hilda e das meninas aí das memórias sociais. Eu vou ver se eu acho da Hilda, né? Porque ele tem a ver muito com a etnografia aqui no Vale. Deixa eu ver se... Eu abri hoje aqui, Hilda Monografia, tô falando. Só tá bagunçado demais minhas coisas, mas tem aqui. Tá bem bagunçadinho, né? Ó, 85 páginas, ó. Etnicidade, memória e potencial agroecológico. Análise sociocultural da comunidade remanescente quilombola Picadas em Panguaçu. E aí, ó, só para vocês verem, ó, já foi para a biblioteca, tem isso na biblioteca. Esse trabalho fui eu, José Roberto, que acho que hoje ele é o diretor do campus Zona Leste, que era EAD na época, que também é da antropologia, e o Flaviano, que era um colega nosso aí do meio ambiente, da agroecologia. E aí, só mostrar o sumário para vocês, né? Porque 85 páginas, ó, ela vem falando de formação da sociedade brasileira, quilombo, o que é quilombo hoje, etnicidade, identidade, memória, territorialidade. Para mim, ela sintetizou quase todo o debate que eu fazia no campus dentro do TCC dela. A agroecologia e a agricultura tradicional, qual é a diferença de um e de outro, relação entre a agricultura tradicional e agroecológica, ela faz agroecologia, agricultura e quilombola. Aí vem para o trabalho de campo. Aí memórias, territorialidade, identidade, perfil da comunidade de Picadas e as discussões, né? Cara, é um trabalho assim, para mim é uma dissertação de mestrado, né? Mas ela defendeu como TCC em agroecologia. Depois disso, eu nunca mais tive contato com ela. Não sei mais do paradeiro de Hilda. A gente pode procurar saber onde anda a Hilda. Mas tá aí, o trabalho minucioso. Tem foto, quem fez, quem são, quem, quem debateu com ela, né? Ó, 2016, tá vendo? Só que eu acho que ela acabou defendendo em final de 2016 e início de 2017. Né, ó, Luiz Helena, os debates, os embates, as tensões dentro do assentamento, que tinha gente que não concordava em ser quilombola, e tinha umas lideranças que afirmavam. Então ela fez um trabalho etnográfico assim, que é difícil de achar até dentro da antropologia de um primor grande. Mas ela tem aqui um trabalho assim fabuloso, fabuloso mesmo. E é isso, galera. Vocês viram que tá tudo bagunçado aí, mas tem muito. Perdi muita coisa, né? Já fazem 6 anos, mas é isso aí. Robson, parabéns. Eu estou de boca aberta, né, pela imensidão desse trabalho, né? Tem muito arquivo aí, não é à toa que está tendo dificuldade, porque tem muito material e de boa qualidade. Então, olha, já nos deu uns nortes do que pesquisar, sabendo que tem bastante coisa na biblioteca para resgatar esse período, essas E também, assim, em termos de artigos, de repente, trabalho em congresso que vocês fizeram, porque seria legal a gente estar reunindo também esse material, que inclusive de ex-membros do Coletivo Terres que trabalharam com comunidades locais,
E a gente tentar reunir isso, que aí às vezes a gente vai fazer uma pesquisa em picada e aí a gente deixa de fazer referência também àqueles que vieram antes, Exato. até por mesmo, sabe? Então, se a gente, de repente, faz essas publicações que ITCCs, né? A gente consegue roda, né? E também dar o reconhecimento, né, merecido a quem veio antes, de repente já levantou um monte de informação. E a gente está quebrando a cabeça para levantar, né? Não, pois é, pra tu ver, eu sozinho tenho a quantidade de coisa, que se eu for caçar, nem lembrava mais. Algumas coisas estão organizadas, porque quando eu fui fazer o projeto de tese, né, você tem que levantar, mas tem muita coisa que nem eu lembrava. É mesmo, a Yasmin uma vez vem procurar. Eu falei, faz um trabalho sobre isso. Então tem fragmentos também de informações que são importantes para vocês darem ou prosseguimento ou pedirem para os alunos fazerem, né? Inclusive, acho que eu fechei aqui. Eu estava fazendo um mapa para mostrar as localidades que eu já fui aí. E são 7, 8 pontos. Mas, ó, quem fez alguns trabalhos com a gente, que estão ainda no campus, por exemplo, é o José Luiz. Só que ele está afastado para o doutorado também, né? O próprio o Renato, ele auxiliou. Mas muita informação, eu acho que é importante fazer esse repositório do coletivo mesmo, em nuvem, para não perder, que muita foto e vídeo, informações. E aí eu posso mandar para vocês aí, principalmente esses TCCs. Já estão na biblioteca, eu não sei como é que é a digitalização, mas elas estão impressas, então não é difícil de achar. Não, eu posso mandar... Você acha? Eu tô falando assim, trabalhos em congresso, que com certeza vocês fizeram, artigo em revista. Aí se você encontrando essas coisas e puder ir mandando, vai mandando que a gente organiza aqui. Os artigos eu tenho em algum canto aqui, porque como eu falei, né, quando eu fui fazer acho que foi eu juntei, né, eu juntei todos eu tenho algumas coisas organizadas, mas eu vou ajeitar minha bagunça, vou centralizar numa pasta, e aí eu compartilho com vocês também, para ficar mais fácil. Um drive, aqui também está tudo bagunçado, né? Imagina a internet, que você nem percebe. Normal. Cada um tem as suas bagunças aqui, a gente vai falando muita coisa. Tanto física quanto nos computadores também. Pois é. E é isso, galera. Se vocês dúvidas, percepções, quais foram os desafios? A história do Terres, né? A sua trajetória, que a gente conheceu um pouquinho apenas, né? Toda essa vivência que você teve e toda essa dedicação que aconteceu a parte dos alunos, né? Eu entrei recentemente no Terres, sou substituto, inclusive, do professor José Luiz. Pode crer. Eu estou no lugar dele por enquanto. Aí eu não imaginava, assim, né, que o Terres, né, que a sociologia aqui no IFRN teria essa vastidão toda que você apresentou aí nas suas pastas, né? E que é normal, né, tá toda assim, toda revirada, digamos assim, mas é muito bacana. Não, e o contexto, gente, a gente também não pode esquecer o contexto, né, de trabalho. Eu não sei como é que tá hoje, deve estar ruim também, bolsa, essas coisas. Mas eu tenho do Instituto, então, gente, era assim, aí galera, o Assis uma vez fez uma reunião, o Assis na época era DG, né, diretor de ensino, o diretor DAI, né, diretor acadêmico, aqui é diretor de ensino. Ei galera, olha só, tem 40 mil aqui, que a gente tem que dar prestação de contas até dia 15 de dezembro, 40 mil só em viagem, só tem que fazer viagem de campo, galera, bora aí fazer, senão tem que devolver o dinheiro, era assim. Não é mais. Não é mais, com certeza. É época de pegar essa vanzinha aí e ir para onde eu quiser. Campus, né? Então, são coisas que também facilitaram a produção para a gente, né? Eu tinha bolsa. Aí, quando começou a minguar, que nem 2017, foi uma bolsa só que eu consegui. Aí, dividia por 6, era muito engraçado. Era R$350 dividido por 6, dava 50 conto para cada. Aí eu falei, nem vale a pena. Era 350. Mas agora é 300.
Pois é. E aí cada um ficava com 50 conto. Aí a menina, agora já dá para fechar de eu arrumar meu celular. A outra, dá para comprar aquele vestido de não sei o quê. Dá para ir não sei onde, dá para fortalecer minha mãe. Então cada um tinha uma realidade diferente, mas havia recurso, havia estrutura. Eu aproveitei o máximo que eu pude. Onde tinha edital, bora para dentro. E sempre eu consegui bolsa. E sempre para os meninos, né? Bolsa. De tal forma que o Valoriza Sul, que é um projeto de extensão muito bacana, só que falhou brutalmente, tinha mês que a menina ganhava 400 nada. Né? Hoje, se eu pensar nisso, é um absurdo, mas ela não fazia praticamente nada. Ela estava mais perdida, eu ainda estava conhecendo o campus, e eu consegui a bolsa logo de cara, né? Então, daí vocês tiram o contexto. E o incentivo, cara, a estrutura do campo, do Instituto, não sei hoje, mas ainda a estrutura do IFRN, ela permite pesquisa de uma forma bastante profícua. Já aqui o IFCE nem tanto, a gente tem muitas dificuldades. E também o contexto da época, né? O Marcelo Távora era o diretor de pesquisa, ele é meu amigo até hoje. Inclusive, ele estava sábado e domingo com ele, e a Ítala, que foram aí no campus também. Lá na OSHE, né? Que é a Olimpíada de Ciências Humanas, aqui, que está na 4ª edição, ele está na Olimpíada. Ele foi pró-reitor de pesquisa aí no campus. O Cássio era também o auxiliar dele, aí depois um trocava com o outro, não sei se o Cássio ainda está aí, né? Que é o de inglês. Então, é amigo, então ele, pô, Robinho, porra, cara, faz assim no projeto, tem uma bolsa que vai sair, então também tinha um incentivo pessoal. E a gente acabava trocando muita figurinha. E os alunos, eu não sei hoje, né, depois da pandemia, que muita coisa mudou, mas antes da pandemia, os alunos gostavam de se engajar nisso também, né? Então, eu não sei o perfil mais, eu não posso dizer com certidão ou certeza que eles vão desenrolar do mesmo jeito que era em 2016. Não sei, o perfil discente também mudou muito, né? Então, não sei como é que tá aí. Mas tem caminhos, e dentro da percepção local, da percepção de si na realidade concreta e da história local, a própria Olimpíada, que a gente faz parte aqui no IFCE, não deixa de ser desdobramentos dessas pesquisas, podem ter certeza, né? A gente agora trabalha em outra perspectiva de Olimpíada, mas tem muito a ver com o que a gente fez aí em 6 anos, né? Tem muito a ver também. Mas é isso, gente. Bem legal, Robson. Bom, está chegando próximo do nosso horário. Não sei se o Rafael quer fazer algum comentário. Eu queria agradecer ao Robson e manda esse material para a gente. Com certeza a gente vai organizar aí leituras conjuntas e isso vai estar ajudando muito assim, Massa, os próximos legal. projetos que a gente for fazer. Isso, nós somos uma equipe, Legal. como você vê, também de pessoas novas, né? Novas no IF. Eu cheguei aqui no IF esse ano, né? A minha realidade era... mudei totalmente a minha realidade, né? Que eu vim do interior de São Paulo e estou buscando conhecer a região. Então, os alunos oferecem sempre boas dicas, né? Contam relatos. Agora, a gente está começando agora a fazer visitas e aulas externas. Agora, já nesse 2º semestre. Então, estamos caminhando passinho. Ah, legal. É porque você veio na pandemia também, né, Natália? Você pegou, quando chegou, já era início da pandemia, né? Cheguei e chegou a pandemia junto comigo. Foi isso. Pois tem mais tempo de pandemia no Rio Grande do Norte. Pois é. Então, e eu vou ver se eu resgato algumas fotografias, que eu tenho muita foto mesmo. Muito pessoal, que eu posso compartilhar com vocês. Eu estava lembrando, quando a gente foi para Banguê, tinha uns pavões lá. E tinha uma senhorinha, ela deve ter falecido já há muito tempo, mas ela era altamente lúcida. O Banguê é uma localidade, cara, é no meio do nada mesmo. Só dá para ir lá bem, tranquilo, em época de seca, essa época BR-Obró, porque na época de chuva, Banguê, Piató,
que são próximos, são 5, 6 quilômetros daí. Mas é brenha, tem que ir por dentro, não pode em época de chuva, porque atola a van, tem uma série de questões aí também da infraestrutura, né? Legal, Robson. Mas eu vou procurar também a tese do Willis, viu? É bom procurar, do professor Willis Farcá Tabosa. Eu vou escrever depois aqui no Zap para tu, Natália. Porque também ela é interessante para entender a região aí também como um todo. A gente está fazendo esse momento de levantamento, se apropriar do que já existe, já foi produzido, para conseguir caminhar em solos mais firmes, né, daqui para frente. Então, Robson, eu queria agradecer em nome do coletivo. A gente fez uma gravação que vai ficar lá no YouTube do Coletivo Terres. Já fica o registro da sua participação. Ah, massa. E quando a gente tiver algum evento por aqui, no ano que vem, a gente abre o convite. Ano que vem vai ser melhor. A gente volta a trocar. Fazer troca. Tá bom. E eu estou sempre à disposição, viu, gente? Se quiser perturbar, pode perturbar aí à vontade. Se eu vou estar ajudando. Se não for, não dá certo, eu saio fora, mas o que é possível. Valeu, a gente agradece. Beleza, Grande valeu, abraço. Valeu, Robson. Tudo de bom para ti, Robson. Boa tarde. Bravo. Um abraço para todos aí. E, Rafael, um abraço para Tonga também. Até mais. Tchau. Me forte. Eu sou dos primeiros moradores de lá. Valeu. As memórias pelas repúblicas também. É bom também fazer um debate sobre isso. Mas vai falando, gente. Valeu, abraço, Robson. Valeu, tchau.